exercícios sobre planos, tá? Então, para praticar o que foi feito da última aula, na introdução da equação do plano. Então, aqui ele quer que você determine a equação do plano que passa pelo, vamos lá, do plano, deixa eu dar uma letra aqui, do plano π, onde os pontos A, B e C estão todos contidos no plano π. Esses pontos A são 1, 3, 2, ponto B é o ponto 3, 1, 6, vou colocar 3 menos 1, 6, e o ponto C ele é 5, 2, 0. Agora, daquilo que foi dito, é que a gente podia determinar a equação de um plano se, né, se a gente conhecia um ponto mais um vetor normal. Mas aqui ele nos dá 3 pontos. Vou colocar aqui o nosso eixo. X, Y, Z. Se a gente for pensar no espaço, com 2 pontos a gente consegue formar uma reta. Com 3 pontos a gente consegue desenhar um plano onde esses 3 pontos, né, ponto A, B e C, estão todos contidos nesse plano π. Então, como é que eu faço para obter uma equação a partir desses 3 pontos? Essa parte de um ponto já temos. Você pode escolher tanto ponto A, B ou C. O que falta agora é determinar o vetor normal. O vetor que seria ortogonal a esse plano. Tá? O vetor ortogonal a esse plano, dado pontos que estão contidos só nesse plano, talvez não esteja claro, né? Vamos imaginar, vamos mais além, vamos falar que eu vou ligar, eu vou criar um vetor AB, que liga o ponto A até o ponto B, esse aqui vai ser meu vetor AB. Vamos também aproveitar e fazer o vetor AC, que liga o ponto A ao ponto C. Então, tem dois vetores que estão contidos nesse plano. Se eu tenho dois vetores, como que eu faço para conseguir um terceiro vetor que seja perpendicular a B e a C? Se a gente lembrar uma regrinha de vetores, tínhamos produto vetorial. Se tiver um vetor A vetorial B, o resultado deste vai ser um outro vetor, C, onde o vetor C ele é perpendicular ao vetor A e ele também é perpendicular ao vetor B. Tá? Então, tudo que temos que fazer agora é multiplicar esse vetor vezes esse, vetorialmente. Vamos ter um vetor que vai ser perpendicular a este, ou seja, perpendicular a plano, já que ambos estão contidos no plano. Então, esse produto, podemos escrever ele da seguinte forma. O vetor normal vai ser igual ao vetor AB, vetorial AC. Podemos determinar o vetor usando aquela linha de determinante. Então, os componentes I, J, K ao longo de x, y, z. Nessa linha vamos colocar os componentes do vetor AB. Então, B menos A. Então, 3 menos 1 dá 2. Menos 1 menos 3 dá menos 4. E 6 menos 2, 4. Deixa eu colocar aqui. 2 menos 4, 4. E isso aqui vai ser o C menos A. Então, 5 menos 1, 4. Vai ficar menos 1 e aqui menos 2. Então, aqui vai ser isso. 4 menos 1 menos 2. Achar o determinante. Isso aqui, resolvendo, vocês vão acabar achando 12 na direção I, mais 20 na direção J, mais 14 na direção K. Então, temos agora esse vetor normal. E se a gente pode escolher qualquer um desses pontos, podemos escrever a equação do plano. Tá? Vamos escrever na forma normal, na forma exata. Então, vamos ter 12, x menos 1, mais 20, y menos 3, mais 14,
z menos 2 igual a zero. Tá? 12, 20 e 14 são as componentes do vetor normal e 1, 3, 2 é um dos nossos pontos. Tá? Vocês podem escolher qualquer outro ponto, ou metade desse vetor como sendo o vetor normal, ou o oposto dele. Tanto faz, vão resultar todos na mesma equação. Tá? Na mesma equação linear. Se a gente for resolver isso aqui e abrir, vamos chegar em 6x mais 10y mais 72 igual a 50. Tá? Então, depende de qual ponto o vetor. Se você resolver todas para a equação linear final do plano, essa equação que vocês vão conseguir, algum múltiplo dela. Tá? Vamos para um outro problema. Determine o ponto onde a reta R, dada pela seguinte equação paramétrica, x igual a 2 mais 3t, y igual a menos 4t e z igual a 5 mais t. Onde esse ponto dessa reta vai interceptar o plano π, dada pela seguinte equação, 4x mais 5y menos 2z igual a 18. Então vamos falar que existe esse ponto da reta, então vamos só desenhar aqui um plano. Esse plano vai ter uma reta, esse é o ponto onde intercepta, essa é a reta R, esse é o plano π, e a gente quer saber justamente quem que é esse ponto P. Aqui é fácil ver que tanto esse ponto P pertence ao conjunto de pontos da reta, assim como ele também pertence ao conjunto de pontos do plano. Então a coordenada x, y, z, para ele interceptar, deve valer tanto aqui, satisfazer essa equação, quanto essa. Se ele satisfaz ambas, vamos pegar quem é x, aqui em termos do parâmetro, e colocar aqui dentro. Vamos ficar com uma única equação, 4, x vai ser 2 mais 3t, mais 5, que multiplica menos 4t, menos 2, que multiplica 5 mais t, igual a 18. Desenvolvendo essa equação, temos uma equação que só vai depender do parâmetro t, então vamos descobrir qual que é o parâmetro t, que o ponto que vai percorrer essa reta vai estar aqui nesse, vai estar interceptando o plano. Vamos resolver isso aqui, vai dar 8 mais 12t, menos 20t, menos 10, menos 2t, igual a 18. Portanto, menos 10t igual a 20, logo t igual a menos 2. Tá? Nós sabemos qual que é o parâmetro onde ocorre esse ponto. Se a gente quiser o ponto para o qual t igual a menos 2, simplesmente substituir menos 2 aqui. Vamos ter menos 6 mais 2 dá menos 4. Aqui vamos ter 8 e aqui 3. E esse é o ponto. Tá? O enunciado parece complicado, mas a solução, vocês podem ver, é bem simples. Vamos para um outro tipo de problema. Vamos supor que agora temos dois planos, tá? Então, seja o plano π1, dada pela seguinte equação, x mais y mais z igual a 1. Plano π2, x menos 2y mais 3z igual a 1. Qual o ângulo entre os planos? Tá? E vamos complicar ainda mais esse problema. E qual a equação simétrica da reta L, tá? Da reta L, interseção desses planos? Então
Talvez o enunciado fique um pouco complicado, vamos desenhar. Aqui fica mais fácil imaginar como se fosse o livro aberto, tá? A folha de um livro. Se a gente continuar aqui com essa folha do livro, né? Do outro lado, são planos infinitos, né? Só estou desenhando aqui uma parte. A gente pode ver que tem um certo ângulo entre esses dois planos que estão interceptando um ao outro. E ao longo deles está formando aqui uma reta, esse ponto conjunto, ou seja, todos os pontos, conjunto de pontos que pertence a um plano, também pertence ao outro. E eles estão pertencentes a essa reta. Então, a L, essa reta que é um conjunto de pontos, pertence tanto ao plano π1 e L pertence ao plano π2. Esses conjuntos de pontos. Geralmente, quando a gente fala de ângulo, a gente está pensando em vetores, né? Mas com um plano, que tipo de vetor vem em mente? A gente, geralmente, quando fala de plano, o que indica a orientação dele são os vetores normais, tá? Então, esse aqui é N1 para o plano π1, plano π2, N2. Deixa eu fazer o desenho aqui um pouco mais claro. Uma vista lateral. Se a gente tem aqui o plano. Então, aqui é a seção do plano π2, π1. Vamos ter o vetor normal N1, N2. Acho que eu cometi um engano aqui, acabei desenhando eles praticamente perpendiculares uns aos outros, né? A ideia aqui é que esse ângulo, chamado ele de θ, é o mesmo que o ângulo aqui. Vou redesenhar o N2 e N1. É o mesmo ângulo θ. Se você imaginar isso como uma folha do livro que vem se fechando, o ângulo entre N1 e N2 também vai se reduzindo. Tá? Portanto, esse problema, para determinar o ângulo, requer conhecer os vetores normais. E a gente consegue determinar os vetores normais olhando diretamente para as equações do plano. Vetor normal N1 são os coeficientes que multiplicam as variáveis. Aqui temos 1, 1, 1. 1, 1, e o N2, vamos ter 1 menos 2, 3. Se a gente pensar que esses planos poderiam estar paralelos uns aos outros, esses vetores também teriam que ser paralelos. Existiria um número real que multiplicando por 1 seria o outro. Como não existe, não são paralelos. Tá? E para determinar o ângulo, a gente pode fazer isso através do produto escalar. Né? Lembrando, o produto escalar entre dois vetores igual o módulo dos dois vetores vezes o cosseno do ângulo entre eles. Nesse caso, o cosseno do ângulo é igual ao produto escalar dividido pelo módulo dos vetores. Quem são esses vetores? São esses. Então, eu vou fazer 1 vezes 1, que vai dar 1. 1 vezes menos 2 dá menos 2. 1 vezes 3 dá 3. O módulo desses vetores, 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, dá a raiz de 3. Aqui eu vou ter 1 ao quadrado mais 2, menos 2 ao quadrado, que dá 4, mais 3 ao quadrado, que dá 9. Eu vou ter raiz de 14. O resultado disso é 2 raiz de 42. Se a gente quiser achar o ângulo exatamente, é só fazer o inverso, o cosseno. Isso vai dar 2 raiz de 42. E colocando na calculadora, isso que dá alguma coisa próximo de 72 graus. Tá? Mas agora vamos para o item B, que é determinar a reta. Lembrando, uma reta ela é determinada por um ponto mais o vetor diretor. O vetor diretor o vetor diretor vai ser perpendicular a N1 e N2, porque ele tem que estar ao longo dessa direção dessa reta, e esses dois vetores estão perpendiculares. Então vamos usar igual no exemplo que foi feito anteriormente, produto vetorial de N1 com N2, justamente porque V é perpendicular ao vetor N1 e também perpendicular ao vetor N2.
direção I, J, K. Os vetores são 1, 1, 1 menos 2, 3. Isso aqui dá 5i menos 2j menos 3k. Temos o vetor diretor. Agora, para determinar um ponto, pode ser um ponto arbitrário, tá, no espaço. Aqui temos essa equação. Então, a gente pode pegar para essa equação, vamos dizer, um ponto no espaço onde z é igual a zero. Para z igual a zero, essa primeira equação vai ficar x mais y igual a 1 e a segunda x menos 2y igual a 1. Resolvendo esse sistema aqui de equações, vamos ter aqui para x igual a 1, y igual a 0. Portanto, um desses pontos que satisfaz tanto uma equação quanto a outra do plano é o ponto 1, 0, 0. E se satisfaz ambas, ele está contido em L. Tá? Bom, temos um ponto da reta e vetor diretor. Então a gente pode escrever a nossa equação, x, y, z, como sendo o ponto que está contido na reta 1, 0, 0, mais o parâmetro t, que multiplica o vetor diretor 5, menos 2, menos 3. E como ele pede a equação simétrica, é simplesmente x menos 1 sobre 5 igual y dividido por menos 2, menos y sobre 2, que vai ficar menos z sobre 3. Tá? Vamos para mais um problema. Esse daqui, ele quer que determine a distância de um ponto P, no caso um ponto P é arbitrário, tá? Então P vale x, y, z, ao plano AX mais PY mais CZ mais D igual a zero. Vamos chamar isso aqui de ponto P1, tá? Então, vamos tentar fazer um desenho aqui. Esse aqui é o plano, tá? Dado por essa equação. Nesse plano, vamos ter um ponto que está contido no plano, P0. Vamos ter um vetor normal a esse plano. E em algum lugar do espaço, aqui fora do plano, vamos ter esse ponto P1, tá? Esse ponto P1 dista do plano de uma distância D. Ele quer saber justamente a equação de D. Então é isso. A gente fala distância, a gente lembra o módulo do vetor que liga esse ponto a esse. Para desenhar isso, deixa eu mudar aqui de cor. Vamos desenhar os seguintes, seguinte triângulo retângulo. Assim, dá para ver um pouco melhor tridimensionalmente. Tá? Se a gente for desenhar alguma espécie de vetor, a gente pode colocar aqui o vetor normal. E esse vetor aqui seria o vetor P1, P0. Tá? Se P0 for o ponto contido no plano x0, y0, z0, o vetor P1, P0, ele vai ser x menos x0, y menos y0, z menos z0. Tá? E olhando bem nessa figura, D não é nada mais que a projeção escalar desse vetor sobre este outro. Tá? A gente pode fazer. Vou fazer aqui o ângulo. Mudar de cor. Esse ângulo θ igual a esse ângulo θ. Como se fosse o produto escalar, tá? Entre os vetores. M, que é esse aqui, escalar, P1, P0. Tá? Produto escalar já vimos. Vamos falar quem que é esse vetor normal, vamos dar as componentes para ele. Isso aqui, dizer que tem componentes A, B, C. Voltando aqui para o produto escalar vai ser
módulo do vetor n, módulo do vetor P1, P0, vezes o cosseno do ângulo entre eles, cosseno de θ. Agora, esse triângulo, se vocês olharem bem, temos esse triângulo aqui, esse lado aqui é D, esse lado vai ter comprimento de P1, P0, e esse ângulo aqui é o θ. Então a gente sabe desse triângulo retângulo, que é basicamente isso aqui, só que desenhado no plano, cosseno de θ, ele vale D sobre a hipotenusa, que é P1, P0. Então, substituindo esse ângulo do cosseno aqui, vamos ter módulo do vetor n. Esse P1, P0 cancela com esse denominador, fica simplesmente D. Então, a distância D que queremos vai ser nada mais que produto escalar, N1, P1, P0, sobre o módulo do vetor n. Como a distância não pode ser negativa, né, e aqui o cosseno ele vai ser algum valor entre menos 1 e mais 1, podemos tirar o módulo de ambos os lados. Tá? Podemos fazer módulo de D, módulo disso, resulta que D positivo vai ser igual ao módulo n P1 P0 dividido pelo módulo do vetor n. Agora é só abrir essas contas, sabemos quem que é o vetor n, P1 P0 está aqui. Então, essa distância vai ser igual ao módulo de A, B, C, escalar, x menos x0, y menos y0, z menos z0, módulo. Aqui embaixo, o módulo desse vetor vai ser a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Resolvendo, isso aqui vamos ter ax menos x0 mais b, y menos y0 mais c, z menos z0, módulo sobre a raiz ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Podemos simplificar ainda mais, porque esses últimos termos aqui, ó, não dependem das variáveis, podemos juntar todos eles. Vamos ter d vai ser igual módulo ax mais by mais cz mais d. Onde esse d, chamei de todos os outros termos aqui, esses valores numéricos. ax0 mais by0 mais cz0. Coloquei aqui menos em evidência. Tudo isso dividido pela raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Tá? Então chegamos numa equação que dá a distância de qualquer ponto ao plano. Tá? Então você só vai precisar saber as coordenadas do seu ponto. Se você souber a equação do plano, então você já consegue computar e calcular isso tudo. Diferentes problemas que podem vir dessa equação, que você pode usar, são aqueles da distância entre dois planos paralelos. Você tem um plano, outro plano que ambos são paralelos. E aí, como é que você faz para determinar a distância entre um plano e outro? Você só precisa, nesse caso, de um ponto de um plano, e aí você usa a equação desse plano aqui. Então, se a gente chama esse plano de π1, π2, você só precisa saber quem que vai ser de π2 a equação do plano, ou seja, ax mais by mais cz mais d igual a zero. Então, os coeficientes a, b, c, d você determina aqui, do plano π2, e do plano π1 você só precisa escolher um ponto qualquer. E seria aqui, ele vai ser o x, y e z. São vários problemas que podem sair desse daqui, e o resto fica na lista de exercício para vocês.